Sejam bem-vindos ao canal Laboratório de Algoritmos. Meu nome é Rafael Schmidt e o algoritmo que a gente vai ver hoje se chama Minimax Sum. E o que consiste esse algoritmo? Vamos lá. Nosso input, 5 elementos inteiros. Aqui está o limite, né, desses elementos, pode bater até 10 elevado a nona, né? Isso aqui, às vezes, essas constantes aqui, elas vêm para te dizer se você deve usar um int 32, um int de 64 bits, o tamanho da estrutura de dados que você vai usar ali para armazenar seu número inteiro. Que mais? 2 espaços separando os números e, bom, enfim, acho que a explicação básica é essa, né? Aqui embaixo ele apresenta mais alguns exemplos de como ficaria essa soma. E então a gente segue. Bom, eu vou fazer aqui primeiro, antes de a gente seguir direto para o algoritmo, até uma dica que eu dou, principalmente para quem está iniciando. Nunca vá direto para o código. Primeiro faça um esboço do que você está buscando, faça um esboço da sua proposta. O que você vai apresentar, o que você quer resolver. Tá? E aqui então eu tenho uma tela com um array de 5 elementos, onde eles estão de forma aleatória. Ali na descrição do algoritmo ele não deixa claro, tá, se os elementos virão em ordem, né? Dá a entender os exemplos que ele apresenta todos em ordens, mas não necessariamente esses elementos virão em ordem. Aí aqui eu tenho um exemplo de um array, né, com 5 posições, onde eu tenho o primeiro elemento 2, 9, 4, tá. E aí aqui como que ficaria, né, a soma mínima? Eu tenho o elemento 2, o 9, o 4, o 7 e o 8. Soma mínima consiste da soma dos menores elementos, então eu tenho que remover o maior elemento. Então, olhando, né, facilmente a gente consegue, como são poucos elementos, consegue fazer de cabeça aqui que a soma mínima seria algo dessa forma. E a soma máxima, vou escrever aqui, né, mínimo. Peraí, deixa eu corrigir meu teclado. A soma mínima e a soma máxima. E a soma máxima, por outro lado, a gente teria que eliminar o menor elemento, que é o elemento 2. Então a gente teria a soma máxima desta forma aqui. Certo? Bom, aqui 15, 19, 21. Soma mínima, soma máxima 13, 28. Então a nossa resposta teria que ser 21, 28. Deixa eu só confirmar a ordem, se a primeira é a mínima, a segunda é a máxima, é isso mesmo. Então essa seria a nossa resposta, dado esse array de entrada aqui. Aqui então eu estava só resolvendo o que a gente resolveu então, né, essa questão. Agora vamos para o algoritmo. Qual seria a estratégia de algoritmo para satisfazer essas regras, né? Bom, a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, a primeira eu poderia, num primeiro momento, vou descrever algumas etapas aqui, que a gente pode ir fazendo meio de uma forma mais dinâmica. Poderia fazer etapa 1, buscar o menor elemento do array. Etapa 2, buscar o maior elemento. Maior elemento do array. Etapa 3. Aí entra um ponto, tá? Talvez pessoas mais iniciantes tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar isso, pessoas mais experientes já batem o olho, já conseguem ver essa solução mais rápida, mas vocês concordam que a diferença do min e do max aqui, a única diferença é o elemento que eu estou excluindo? Lembra? O mínimo vai ser sempre a soma dos 4 menores elementos, então eu preciso remover o maior. E o máximo é sempre a soma dos 4 maiores, eu preciso remover o menor. Então, se você concorda aqui, se nessa etapa eu fizer a soma de todos os elementos, eu vou ter a soma total. Ó, vou descrever isso aqui, ó. Em vez de fazer assim, eu vou fazer assim.
Eu estou descrevendo agora aqui os passos. Deixa eu deixar salvo aqui. Não preciso. Os passos do nosso algoritmo. O mínimo é 2, o máximo é 9. Aí o passo 3, eu vou até numerar do jeito que a gente está fazendo, para ficar mais claro. O passo 3 é a soma de tudo, né? Então, eu pego aqui, a soma de tudo vai ser 30, né? Concordam? Ó, vamos lá, 2 mais 9 mais 4. Daqui a pouco eu explico por que estou fazendo isso. Igual a 30. Então eu tenho a soma de tudo, que é igual a 30. E aí, que etapa que falta aqui para eu satisfazer esse 21 e 28? O que eu preciso fazer para chegar na nossa resposta final, que é a soma mínima e a soma máxima? Se eu pegar a soma total, total sum, vou chamar, e subtrair o min, vamos chamar aqui cada etapa aqui, vou dar um nome que vai ser o min, o max, o sum, vou chamar de sum então, vai. Então o sum é o total de todos os elementos, é o nosso 30 ali. Sum menos min, veja, se a gente olhar aqui do lado, ó, sum é 30, o min é 2, sum menos min vai dar 28. E se eu pegar aqui, vou fazer sum menos max, que é igual a, o sum vale 30, o max vale 9, vai dar 21. Concorda que eu cheguei nos mesmos valores ali de soma? Eu vou pôr sum min aqui, ou sum max no caso, né, porque eu subtraí o menor, e sum min. E eu vou ter aqui então minha soma menos max, a soma mínima. E aí basta eu imprimir resultados. Vai. Entender então a ideia do nosso algoritmo. Então a gente encontra o mínimo, encontra o máximo, soma todos os elementos e depois simplesmente subtrai cada um deles do nosso total, que a gente chega no min e no max. Tá bom? Então vamos lá, agora sim vamos partir para o nosso código. Então entenda, sempre é importante a gente descrever nossa ideia, o que a gente vai fazer em cada passo e aí sim partir para o código. Bom, eu vou precisar, como a gente já viu aqui, de uma variável para armazenar o mínimo, uma variável para armazenar o máximo. Então eu vou chamar aqui só para manter o padrão de min, onde eu vou criar um elemento aqui. Bom, eu vou colocar 0, depois a gente discute como que a gente inicializa cada um desses elementos, tá? Mas veja que 0 para o caso de min não é bom, tá? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. O ideal é que a gente colocar o maior elemento do array ou inicializar ele, por exemplo, dessa forma. A gente inicializa o min e o max com o primeiro elemento do array. E aí a gente segue a partir do primeiro. Então o primeiro a gente já tem em mãos e aí a gente segue avaliando os próximos. Então eu vou fazer um for aqui. Opa, tô fazendo... aqui eu tô utilizando o Golang, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer linguagem. Ela é muito parecida. As linguagens de modo geral, né, tem uma sintaxe mais ou menos. Eu vou sempre procurar buscar o que é mais comum ali, por exemplo, o for, eu vou fazer um for utilizando o índice, assim como a gente vê em várias linguagens e assim, acho que ninguém vai ter dificuldade se olhar para isso como um algoritmo de entender como é que isso aqui tá funcionando, tá? Eu vou inicializar ela com 0. Esse elemento, eu quero percorrer todos os elementos do array, tá? Os elementos do array vão sempre de 0 até o tamanho dele menos 1. Então, o tamanho de um array em Go eu consigo pegar utilizando essa função len. E, fechou. Estou fazendo um for. Você vai ver que várias linguagens que você pegar aí é muito parecido com isso aqui, tá? Exceto talvez a linguagem aqui, len, talvez você veja um size ou alguma coisa do tipo. Mas não é o foco aqui, tá? Lidar com detalhes das linguagens. A ideia é que a gente olhe para o algoritmo como um todo. Eu acho que
qualquer pessoa que esteja estudando programação consegue enxergar que aqui a gente tem um laço de 0 até o tamanho do array, tá? A gente está percorrendo todos os elementos do array, é isso que importa saber aqui. Então, seguindo, a gente vai precisar também de uma variável sum, né? E aí eu já volto ali, deixa eu só escrever ela aqui inicializando com 0, só para lembrar, sum, que é esse sum aqui, onde eu vou pegar primeiro, vou somar o primeiro elemento, passo para o segundo, somo ele no 2, vai virar aqui 11, né? Aí eu pego os dois, somo com 4, depois com 7, depois com 8, né? Então o for vai me possibilitar que eu faça essa soma elemento a elemento. Eu vou somando ali naquele total que ele vai crescendo aos poucos, né? Então, voltando aqui, bom, antes de falar de sum, eu quero fazer do jeito mais quebrado, dividido ali possível, justamente para a gente tentar replicar ao máximo aquilo que a gente fez ali, aqueles passos que a gente descreveu. Eu vou até ser redundante, tá? Não se preocupe, depois a gente passa melhorando esse algoritmo, mas a ideia aqui é ser redundante mesmo, tá? Bom, então eu quero, primeiro passo, encontrar o menor elemento do array. Então eu vou pegar, o que eu preciso fazer? Eu quero verificar se o array na posição i, se ele é menor que o meu min atual. Então vocês entendem isso aqui? A gente tem um min já, aqui ó, eu peguei o primeiro elemento 0 e atribuí ao min. Então aqui ele vai ser o mesmo elemento, né? No fundo ele não vai, vai ser igual, né? Então essa condição é que vai ser falsa. E eu quero justamente que seja falso neste momento. Só que, caso seja verdadeiro, o que eu estou fazendo aqui? Eu falo, ó, se a posição que eu estou atual, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu trocar o 2 de posição, só para ficar melhor, trocar ele com o 7. Fica melhor para exemplificar. Eu peguei então ali, o min e o max estão apontando posição 7, mas agora a gente só vai olhar para o min, que a gente está fazendo essa etapa 1 aqui. O meu primeiro elemento vetor é o 7, ele é menor do que o elemento que eu estou olhando. Na primeira execução do laço, só voltando aqui rapidão, na primeira execução do laço vai ser igual, então isso aqui vai ser falso e ele vai para o próximo elemento sem fazer nada. Vamos para o próximo direto, que aqui vai ficar mais claro o que a gente está fazendo. Pulei para o 1. O meu menor elemento continua sendo o 7. 7, ou melhor, array na posição i, que é 1, 9. É menor do que o 7? Não. Então eu não faço nada, pulo para o próximo. 4, array na posição 2 agora. É menor do que o 7? Sim. Então eu troco. Então veja, 4, que aqui é 7. 4 é menor que 7? Verdadeiro. Então eu troco. O meu min, que era 7, passou a ser 4. Opa, já tem um elemento menor aqui. Quando eu pulo para o 2, 2 menor que 4, verdadeiro também. E aí faço a troca, enfim. Executo isso aqui, encontro o meu menor elemento. Máximo. De novo, a gente vai ter um for para executar. Só que esse for, no lugar de olhar se o min, eu vou olhar para o max. O meu array na posição i, o meu elemento i do vetor do array, é maior do que o meu máximo atual. Se for, eu substituo o max por esse elemento. Se não, eu mantenho da forma como está, né? Então vamos aqui. Começo com 7. 7 maior que 7? Falso. Pulo para a próxima posição. Agora, array na posição i, que é 9, é menor do que 7. Ou, desculpa, maior. 9 é maior do que 7, verdadeiro. Então, troco, né? Então, vamos ver aqui no código. 9 é maior do que 7, verdadeiro. Substituo, então meu máximo passa a ser 9. Aqui, então, eu tenho em mãos, finalizei até aqui, o min e o máximo do meu vetor. E agora, vamos voltar para o nosso passo a passo aqui. Min, max, soma de todos os elementos. O que eu quero fazer agora? Soma de todos os elementos. Eu não lembro agora se... Não, beleza. Array na posição i
Veja que ele já sugeriu criar com int, porque quando eu não digo nada em Go, essa forma de criar um elemento, ele cria automaticamente como um inteiro. Só que, bom, por enquanto, veja que o array aqui está entrando como 32. Eu vou forçar esse cara aqui, fazer assim, ó, var sum int 32 igual a 0. Aqui eu estou dizendo, o meu sum é igual, tem o mesmo tipo numérico do meu array, tá? Só para evitar esse erro aqui. Aí depois a gente vê se isso vai ser suficiente, tá? Aqui tem até aqui tem uma descrição do algoritmo em que ele diz: tome cuidado, não é desse jeito que tá escrito, tá? Mas a sua saída pode ser maior do que 32 bits inteiro, ou seja, a nossa soma pode ser maior que int 32. Vamos aproveitar então que a gente acabou de ver isso e já corrigir antes de dar o erro, porque ó, se a gente não fizer essa troca para 64, quando a gente não, vamos deixar aqui. Tenha em mente então que mesmo nosso algoritmo estando certo, por conta dessa observação, a gente vai ter casos de erro. Mas eu vou deixar só para a gente ver o erro acontecendo e depois a gente faz a correção. Tá bom, então vamos ver onde a gente parou. Mínimo, máximo, soma de todos os elementos. Agora a gente precisa achar a soma máxima e a soma mínima fazendo os passos que a gente já descreveu aqui. Soma máxima, eu vou subtrair o menor elemento, né? Veja que se eu pego a soma máxima 30 e subtraio o menor elemento, eu vou ter a soma máxima. Ou melhor, se eu tenho a soma total e subtraio o menor elemento, eu tenho a soma máxima. Se eu tenho a soma total e subtraio o maior elemento, aí eu tenho a soma mínima. Então, vamos lá. Sum max, que é igual a soma total menos soma máxima, eu subtraio o menor elemento. E na soma mínima, eu subtraio o maior elemento. E aí, basta eu imprimir os meus dois elementos separados por espaço. Opa, difícil essa. Min, lembra que primeiro é sempre o min. Se você inverter aqui, como o algoritmo dele está esperando sempre o menor primeiro, você vai, mesmo que esteja fazendo tudo certo, vai dar erro. Então, em teoria, deixa eu ver se faltou algum passo. Soma máxima, sum menos min, sum menos min, soma mínima, sum menos max. Fechou, imprimir resultados. Então, todos os passos aqui. Nosso algoritmo acha o mínimo, acha o máximo, faz a soma, exatamente os passos que a gente escreveu. Veja, a gente descreveu o algoritmo antes de começar a implementar. Olha o tanto que foi tranquilo de fazer essa implementação. Eu vou rodar aqui só para a gente ver alguns erros acontecendo. Tá. Nesse primeiro momento, quando você dá um run code, ele não roda todos os casos de teste. Aí para você ver todos os casos de teste, tem uma ideia lá de você pagar uma versão premium e tudo mais. Mas não é o nosso objetivo aqui. Vou submeter meu código aí. Veja que rodou mais casos de testes. Alguns casos funcionaram, que provavelmente quando eu dou run code são os casos que ele roda aqui. Mas lembrem-se que eu tinha citado que, lembre-se dessa observação, a gente precisa de um número maior do que 64 bits. Então eu vou mudar para 64 e vou ter que ajustar todos os passos para 64 onde for necessário. Aqui eu estou com um problema porque o min e o max também pode dar esse problema. Ele fala que a saída pode ser maior que 32. Ele não fala que os meus números mínimo e máximo podem ser maior que 32. Se fosse o caso, eu poderia converter para 64 desde aqui, né? O array já
mas o meu array é de 32, não faz sentido. Então, beleza, eu sei que os meus números têm 32 bits, mas a minha saída pode ser que tenha 64. Então aqui eu já fiz a conversão da soma para 64, sempre que eu vou somar eu converto o número para 64 antes de somar. E o meu min e máximo eu tenho que fazer a mesma coisa para não dar erro de incompatibilidade de número ali, numérica ali, 64. Onde eu não posso somar o elemento 32 com 64. Eu primeiro tenho que fazer um cache, né? Que é esse int 64 que eu estou fazendo entre parênteses com o elemento, eu estou convertendo o max que é um número de 32 bits para um número de 64, e no min a mesma coisa, eu estou pegando um número de 32 bits, convertendo para 64 antes de fazer essa soma, simplesmente por compatibilidade numérica, que a gente já sabe que o min e o max, como eles são elementos desse array de 32, eles nunca vão passar esse tamanho. Então eu acredito que agora, se eu submeto meu código, a gente já passou a funcionar. Vamos lá. Vamos pensar agora em complexidade de tempo, Vamos pensar em otimização do meu código, né? Para quem não conhece o termo complexidade assintótica ou notação Big O ali. Vamos pensar, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem um laço que executa, eu vou chamar de ODN, tá? Depois eu vou gravar uma aula explicando um pouco mais de detalhe o que significa essas questões de complexidade assintótica, de notação Big O, o que ODN significa. Mas, não, para simplificar, vamos pensar assim. Esse passo, eu percorro todos os elementos do meu vetor. Então, significa que eu vou executar tudo que está aqui dentro, eu vou executar N vezes. Então, quando a gente fala de complexidade assintótica, complexidade de tempo, a gente está falando disso. A gente quer reduzir o número de iterações para que o meu algoritmo termine mais rápido. Por exemplo, eu tenho que percorrer um elemento, vamos pensar assim, eu preciso percorrer todos os elementos do meu vetor aqui. Então eu estou percorrendo N elementos, certo? Acho que N elementos. Aqui eu tenho outro laço em que eu percorro N elementos. E é sempre isso, né? Não tem nenhum cenário em que eu não vou executar, eu não vou ter que percorrer todos os elementos. N elementos também. Que aqui eu faço as execuções. Aqui eu não estou contando porque é um passo, que é a subtração. Na verdade, a subtração e a soma talvez seja até 2 passos. Aí tem algumas questões de como que seu processador funciona. Existem processadores que conseguem fazer algumas operações em uma única, né? Mesmo que pareçam, por exemplo, A vezes B menos 3, menos D, né? Tipo, essas operações, dependendo do processador, eles têm processadores que possuem complexidade suficiente para executar em um único passo. Mas é por isso que eu não estou contabilizando aqui, tá? Porque são números constantes. Não importa o tamanho do seu número de elementos, estas outras linhas intermediárias, elas sempre são constantes, né? Então é por isso que o grande valor aqui para a gente, o que vai de fato mudar o tempo do nosso algoritmo, são os percorrer um elemento de um vetor. Nesse exercício, o vetor tem 5 elementos, tá? Mas esse código que a gente implementou, ele é genérico, você pode usar para qualquer quantidade de elementos no seu array, tá? Então é por isso que a gente está olhando para N, em vez de falar de 5. Eu gosto sempre de olhar, sempre que eu vou criar um algoritmo, eu gosto dele mais genérico possível. E aí aqui a gente tem então executando N vezes, N vezes, N vezes. A gente está executando então, eu vou pular para cá, 3 vezes N, para ver que são vezes, 3 vezes N, 3N, pronto. E aí, olhando para esse algoritmo, o que é que você enxerga de problemas, né? Pô, estou executando 3 vezes o mesmo laço. Será que eu, por exemplo, eu encontrar o menor elemento do vetor, eu não conseguiria buscar o maior no mesmo laço? Vamos tentar fazer isso. Mínimo e max. O mínimo eu olho se o array é menor do que min. Se ele não é menor do que o mínimo, eu posso colocar aqui else if
e colocar ops, else if precisa de uma condição. E jogar essa condição do máximo aqui. Inclusive eu poderia ter copiado isso também. Você não concorda que dá na mesma? No lugar de eu executar 2 vezes o laço, eu executo uma única vez e já encontro o menor elemento. Se o array é menor do que o mínimo, e se o array é maior, ou o elemento que eu estou olhando é maior do que o máximo, eu já substituo o máximo. Pronto, com um único laço eu já tenho o meu menor e o meu maior elemento. O que a gente fez aqui? Peraí, antes de ir lá, n elementos, reduziu um laço. Então agora antes a gente tinha n, 3n, agora a gente tem 2n's. Beleza, seguindo. E agora, a soma, eu somo os elementos em outro loop, né? Que é esse for aqui. Será que eu não conseguiria jogar essa soma para dentro deste laço? Fazendo assim com que em um único laço eu consiga obter todas as minhas informações. Veja que todas essas informações são independentes. Para encontrar o mínimo, encontrar o máximo ou somar todos os elementos, eles são 3 tarefas totalmente independentes. Então eu posso jogar tudo dentro do mesmo laço, cada um fazendo do seu jeito, que a gente vai ter a mesma resposta. Eu vou só jogar então o sum, a inicialização de sum lá para cima. A gente remove esse laço, que agora é desnecessário, e pronto. Agora, de 2n, a gente reduziu para n, um único laço, resolvendo todo o meu algoritmo. Vou dar um run code, que é aquele que executa os casos de testes menores. O que aconteceu? Else if... Ué. Ah, desculpa, eu coloquei esse sem comentário. Tá. N elementos deu erro de compilação, porque eu adicionei um comentário sem colocar o //, tá? Em Go, assim como em C++, Java, eu acho também, a gente tem esse // para indicar que é um comentário, né? Então, se fosse em notação Big O aqui, só adiantando, eu poderia dizer que o meu algoritmo é o ADN. Então agora sim, vamos executar os casos de teste mais simples e agora executar os casos de testes complexos e temos aqui nossa solução, que antes era 3n odd. 3n no fundo, tá? Acaba sendo odd também, mas é sempre legal a gente reduzir a nossa complexidade de tempo e executar só o que é necessário de fato, né? Para que a gente vai utilizar 3 laços para executar uma tarefa que você pode utilizar um único laço. E aí tudo é uma questão de custo-benefício, né? Veja, aquele código inicial, ele era muito mais comprido, você tem que ler uma parte, ler outra, e até chegar de fato no que você está fazendo, enquanto que você tem aqui uma solução muito mais enxuta, que você bate o olho, você, tô achando o mínimo, o máximo, faço a soma e aqui embaixo pronto. Como são coisas simples, valem a pena você executar tudo de uma só vez. E sempre reforçando, primeiro desenhe a sua solução antes de partir para a escrita do código, ok? Por hoje é isso, até a próxima.